É um assunto americano. Eles sabem como o conduzem, onde querem chegar, como querem chegar. O que o senhor está a dizer é isso, que não é a tal agenda americana oculta. Não é oculto. Eles têm os seus objetivos. Tem a sua forma de sistema funcionar. Exatamente. É simplesmente... Agora, por exemplo, há pessoas que estão satisfeitas com a absolução do Bustani, querendo assumir que uma vez Bustani absolvido, então os outros também... Exato. E é mesmo aí onde eu quero entrar na Moreto. Vamos tentar olhar para alguns aspectos mais concretos das implicações cá em Moçambique. Existe esta percepção de que a absolvição de Jean Bustani relaxa de alguma forma a investigação em Moçambique. Esse pode ser um ponto. O outro ponto é de que reforça a ideia de continuidade de pagamento da dívida oculta. Está claro, de acordo com o julgamento que houve nos Estados Unidos, que Bustani não burlou nenhum investidor americano. O outro ponto é de que o problema não é com os Estados Unidos, não é com a Suíça, nem em Londres, onde há processos. O problema é interno. Fomos nós aqui, internamente, que assinamos os documentos e que permitimos que os bancos libertassem os valores. Estas pequenas possíveis leituras, como é que olha para elas? Qual é também a sua leitura? Aqui é preciso percebermos que são processos em jurisdições diferentes, com sistemas completamente diferentes. A absolvição de Bustani nos Estados Unidos não atrasa nem acelera nada no processo que ocorre aqui. Mesmo aquelas pessoas que são citadas lá nos Estados Unidos, se eles forem, como é a pretensão dos Estados Unidos, por exemplo, no caso do moçambicano Manuel Chan, ele não vai beneficiar da absolvição do Bustani, porque as acusações contra ele são outras. Portanto, neste caso concreto, eventualmente Bustani poderia ser considerado um dos conspiradores, porque ajudou, de facto, aqueles que fizeram esta fraude. Como já se provou que ele não praticou nenhum ato concreto, então a responsabilidade dele seria como alguém que conspirou também para que isto aconteça. Mas há aqueles que, de facto, fizeram. E esses, certamente, que a sorte deles não será a mesma que o Bustani teve. Portanto, não podemos aqui assumir que, uma vez o Bustani tendo sido ilibado, os outros também estão livres porque não se... Não. Cada um tem a sua culpa e se defende de acordo com aquilo que lhe é imputado como acusação. Os que forem julgados, esses também vão ter que procurar as suas explicações para também tentarem se explicar. Portanto, nós não vamos encontrar uma ligação muito entre esta absolvição e a investigação aqui em Moçambique. E a investigação. Agora não só em Moçambique, ainda nos Estados Unidos. Não se esqueçamos, como dizia o colega Ronguano, o Bustani era um deles. Há outros, por isso que os Estados Unidos querem a extradição de Manuel Chan para os Estados Unidos. Exatamente. E ele, ao ir para lá, não vai ter essas acusações que o Bustani teve. Portanto, as acusações contra ele são outras e ele vai ter que se defender contra essas Em relação à ideia de que esta absolvição reforça a posição de pagamento da dívida oculta, no sentido de que não se burlou a ninguém nos mercados, pelo menos de acordo com esta absolvição, não se burlou nenhum investidor nos Estados Unidos, não houve fraude no sistema financeiro americano. Eu acho que esta convicção acaba ganhando força quando, de facto, a dívida está a ser paga. Portanto, os próprios investidores americanos podem até começar a relaxar, porque a preocupação que os investidores americanos tinham era: vamos receber ou não vamos receber o nosso dinheiro? E até podem tirar a queixa porque a razão dessa mesma queixa já está a ser resolvida. Eventualmente, se eles estiverem satisfeitos, porque a preocupação deles era essa: recebemos ou não recebemos o nosso dinheiro. Agora, então, quer dizer que a reestruturação da dívida pode também ter ajudado ou facilitado este julgamento de alguma forma? Bom, olhando para a acusação de que era feita ao Jean Bustani, não vejo uma ligação muito direta com a reestruturação da dívida. Porque a questão que era imputada ao Bustani do uso dos sistemas eletrônicos dos Estados Unidos não tem nada a ver com a reestruturação da dívida. A questão dos pagamentos dos subornos e outras coisas também não tem a ver com a própria fraude. Agora, nós temos esta questão que a dívida foi reestruturada, satisfaz os investidores americanos se eles já estão a receber os seus dinheiros.
Mas, internamente, nós temos ainda o problema da violação daquilo que foi o acordo do Conselho Constitucional. Nós temos este nosso problema doméstico que não se pode ignorar, porque há uma satisfação para uma parte lá fora. Os moçambicanos não estão satisfeitos. Os americanos, os investidores americanos, podem estar a começar a ter alguma satisfação. Portanto, esta culpa não pode morrer solteira. Alguém tem que ter responsabilidade nela. Se não é o Bustano, com certeza, já se provou que não é o Bustano, alguém vai ter que ser responsável. Não pode se chegar ao fim e dizer que a culpa morreu solteira. Exatamente.